Amém, irmãos? Então, nós estamos na coleção Segredos. Hoje é a penúltima palavra dessa coleção e hoje eu quero falar com vocês sobre o ingrediente secreto. O ingrediente secreto. Os grandes chefes de cozinha, vou botar aqui o título de novo. Os grandes chefes de cozinha, eles têm os seus segredos guardados, que eles não contam para ninguém. Por quê? Porque eles têm uma espécie de fórmula secreta. A Coca-Cola é o maior símbolo disso que eu estou falando. A Coca-Cola, ela guarda um segredo desde 1886, desde a sua fundação, e é um dos segredos comerciais mais, digamos assim, eminentes. E você também já deve ter ouvido falar que Deus é um Deus de mistérios. Quantos aqui já ouviram essa expressão? Deus é um Deus de mistérios. Em outras palavras, é como se dissesse: Deus é um Deus que tem segredos, segredos ocultos, guardados para serem revelados num tempo oportuno. Em Colossenses, no capítulo 1 e versículo 26, diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. E qual é o mistério? É Cristo em vós, esperança da glória. Então olha só, Deus, Ele mantém em segredo ao homem natural, mas é revelado ao homem espiritual esse grande mistério, Cristo Jesus, a esperança da glória. Deus, Ele tem inúmeras promessas nas Escrituras, reservadas para aqueles que creem, e essas promessas, por si só, elas não podem mudar nada na vida das pessoas. É necessário que seja acrescentado um ingrediente secreto. Presta atenção, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, é necessário você acrescentar um ingrediente secreto que ativará o poder de Deus. E eu vou revelar aqui nessa manhã que ingrediente secreto é esse que você vai acrescentar na sua vida. Lá em Hebreus, no capítulo 4, diz o seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então já tem uma palavra aqui que ela é conhecida de todos nós, que é a fé. A fé é o detalhe que você então coloca dentro de uma promessa de Deus, para que haja uma explosão de milagres. Não é porque Deus promete algo que automaticamente esse algo se torna realidade. Não, não é assim. Em 1 Coríntios fala que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Para o homem natural, as coisas de Deus não são reveladas. Para ele, são loucura, não faz sentido. Mas somente depois que ele tem revelação, ele passa a enxergar tudo como em espelho. Há algumas pessoas que ouvem uma promessa de Deus, um pregador falando, uma pessoa orando pela sua vida, mas a pessoa, ao invés de colocar o ingrediente fé, ela coloca dúvida, ela coloca medo, ela coloca incredulidade.
Deus falou que vai curar você. Aí você fala: ah tá, mas o meu médico falou que essa doença não tem cura. Ué, então você está entrando com a dúvida, ao invés de entrar com a fé. Não é porque Deus tem poder, ou que a promessa falhou. Não, o problema não está em Deus, não está na promessa de Deus. A questão é que a promessa de Deus, ela tem que vir acompanhada da fé. Amém, igreja? Amém? Então olha só, existe um elemento, né, que é chamado química. Tem que ter uma química. Fala comigo, química. O que é a química? É a mistura. É a mistura de dois fatores. Deus, Ele libera a palavra. Você entra com a fé. No momento em que a palavra de Deus e a sua fé, elas se misturam, o que acontece? Acontece um milagre de Deus. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 20, diz o seguinte: pois quantas forem as promessas de Deus, feitas por Deus, tantas tem o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a sua glória, ou para a glória de Deus. Entendeu? Deus, Ele dá o sim, e a gente entra com o amém. Quando a Bíblia diz, quando nós concordarmos juntos a respeito de qualquer coisa aqui na terra, terá sido concordado no céu. Isso significa que quando Deus Ele libera a palavra, Ele precisa encontrar lábios que confessam com fé aquilo que Deus diz sobre você. É isso, entendeu? É isso que Deus quer. O povo de Israel recebeu uma promessa certa vez, que é a promessa da terra prometida, a terra de Canaã. Está vendo aí que lugar lindo, né? Quantos querem morar na Nova Jerusalém um dia? Diga amém! Isso é maravilhoso. Eles receberam a promessa: vocês um dia vão plantar e colher na sua própria terra. Moisés, ele enviou 12 espiões para conhecerem a terra de longe, voltarem e contar o que eles viram. Só que, quando eles voltaram, 10 deles disseram: olha, a terra é maravilhosa, mas não é para nós. Os homens que habitam lá são gigantes, e nós parecemos como que gafanhotos aos olhos deles e aos nossos olhos também. Então, irmãos, alguns achavam que seria fácil só chegar e tomar posse da terra prometida, mas não foi assim que aconteceu, entendeu? Eles tinham a promessa de Deus, a promessa estava dada, só que agora eles precisavam o quê? Tomar posse. Eles precisavam lutar, eles precisavam então dominar, possuir aquela terra, a terra de Canaã. Então, existe um ingrediente secreto que ele precisa ser inserido para que o milagre venha a acontecer. Fé é simplesmente concordar com o que Deus está dizendo. Esse é um conceito interessante de fé. Muita gente pensa que fé é algum elemento externo. Não, fé é o quanto você é capaz de concordar com o que Deus diz sobre você, com o que Deus está fazendo a seu favor. Então não é uma questão de quem tem uma fé grande o suficiente, não, é o quanto você está disposta a concordar com Deus. Fé é concordância. Fala comigo, fé é concordância. Quando você concorda com Deus, você está vivendo pela fé. Então, você tem que declarar todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando você declara isso, você está então fazendo a química com aquela palavra lá de Deus, de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa, sim ou não? Aí você vai lá assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pronto, o milagre acontece quando você une a fé com a promessa de Deus.
Pai, obrigado porque o número dos meus dias se cumprirão. Amém? O número dos meus dias se cumprirão. Quem dá a palavra final na minha vida é Deus. O homem não vai tirar a minha vida. Quem vai me dar uma nova vida é Deus. E Ele que vai cumprir todos os seus planos na minha vida. Entendeu? Não se trata, veja bem o que eu estou falando aqui, não se trata de pensamento positivo, como muita gente lá fora fala, mas sim de misturar sua fé com as promessas de Deus. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um mexido, amém? Você tem que amalgamar a sua fé com as promessas de Deus e vai sair algo com certeza maravilhoso dali. Os israelitas, quando ouviram o relatório dos espiões, eles desanimaram completamente. 2 milhões de hebreus que estavam lá no deserto ficaram com medo agora e disseram: Moisés, realmente não vai dar para a gente ir para essa nova terra, acho melhor a gente voltar para o Egito. Olha só, irmãos, acho melhor a gente voltar para o Egito. O erro deles foi que eles colocaram o ingrediente errado. Josué e Caleb colocaram o ingrediente secreto, fé. Os outros 10 colocaram o ingrediente errado, dúvida. O que aconteceu? Aconteceu que o resultado, a palavra não se tornou realidade na vida deles, só tornou realidade na vida daqueles que creram. E assim com você também. A palavra do Senhor só vai se tornar realidade na sua vida quando você crer, quando você se apropriar e quando você declarar. Amém? O que você tem misturado às promessas de Deus na sua vida? Você tem colocado, uma perninha de dúvida, uma orelhinha de incredulidade, uma pitadinha de medo, ou você tem enchido a mão e colocado fé? Colocado fé para vencer, fé para vencer e ativar. Quando você começar a ativar a sua fé, anjos vão começar a trabalhar. Quando você ativar a sua fé, grandes portas vão se abrir. Quando você ativar a fé, os gigantes vão cair ao chão. Quando você ativar a fé, você vai viver os sonhos que Deus planejou para a sua vida. Mas tem que ativar a fé. Aqui está a chave. Você não tem que misturar uma grande quantidade de fé, não. Fé, pessoal, basta uma pitadinha. Fala comigo, fé basta uma pitadinha. Você colocar demais, passa, sim ou não? Passa. Então é só para dar o tempero. É só para dar o tempero. Olha só, as escrituras dizem: quem tiver fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, uma semente, pode mover uma montanha. Então fé, entenda isso, não é quantidade. Amém? Fé não é quantidade. Basta uma pitadinha de fé no fermento da massa que vai crescer e que vai avançar e que vai prosperar tudo aquilo que você pode imaginar. A fé, ela ativa as promessas de Deus. Deus tem mais de 7.000 promessas na Bíblia, sabia disso? Mais de 7.000 promessas, só que para cada promessa tem uma ativação. Você precisa conhecer as chaves que ativam as promessas de Deus. Por exemplo, um projétil, ele precisa ser ativado por um gatilho para ele disparar. Por exemplo, uma pistola, um revólver, tem ali um projétil dentro dele, só que tem que ter um gatilho, que ele vai bater e vai gerar uma centelha, e aquele projétil então, ele vai sair a mais de 1.000 por hora, daquela arma. Entendeu, pessoal? Então, não ligue quando as pessoas dizem que você é uma pessoa de pouca fé. Não liga para isso. Fala assim, Deus, Ele usa exatamente as pessoas de pouca fé, Para quem foi que Jesus disse, homens de pequena fé? Os seus discípulos, homens que fizeram coisas até maiores do que Jesus, Ele fez. Você tem fé
suficiente, tá? Para alcançar tudo que Deus planejou para você. Não precisa de nada, só precisa usar aquilo que você já tem. Então, duvidar é fácil. Qualquer um pode duvidar. Agora, ter fé não é para qualquer um, entendeu? Ter medo é fácil. Qualquer um pode ter medo. Mas ter coragem não é para todo mundo, né? Como diz o diabo. O que foi que o diabo falou, pastor? O diabo falou o seguinte: fé é exigência da concorrência. Aqui no inferno você pode entrar sem fé. Desse jeito. Não precisa de fé para ir para o inferno, precisa? Não. Agora, para entrar no céu, tem que ter fé. Então, por isso que o diabo fala: fé é exigência da concorrência. Aqui você pode entrar do jeito que você está. É fácil ficar na dúvida, é fácil murmurar. Agora, quando você mistura medo, dúvida com palavra de Deus, você se torna uma pessoa mediana, medíocre, uma pessoa abaixo do que Deus tem preparado para você. Eu pergunto mais uma vez: você está usando o ingrediente certo? A sua vida está sendo temperada com o ingrediente certo? Ou você está metendo dúvida no meio? Ou você está com medo? O medo é o maior inimigo da gente, sabia? Medo. Se Deus, Ele tem que tirar algo da sua vida, fala assim: Deus, tira o medo de mim. Porque o medo é o que atrapalha tudo. Existe um molho secreto que Deus só revela para aqueles que o buscam nas madrugadas, tá? Existe um molho secreto que Deus só vai mostrar para quem realmente Ele vê que tem o coração totalmente nele. Os outros dois espiões daquela missão foram Josué e Caleb, e eles trouxeram um relatório diferente, voltando aqui a falar sobre a cidade prometida, a terra prometida, né? Eles disseram: Moisés, nós podemos sim, nós vamos conquistar aquela terra. Os gigantes são enormes, mas o nosso Deus é maior do que os gigantes. Eles acrescentaram o molho secreto, eles colocaram o ingrediente fé: tomemos posse dela hoje. Então, irmãos, diferentemente dos 10 outros espiões, esses dois, eles usaram a fé. Se eu perguntar aqui a algum de vocês, se alguém sabe o nome pelo menos de um dos 10 espias que desistiram, ninguém vai saber. Mas agora todo mundo vai se lembrar dos dois que creram, Josué e Caleb. Por quê? Porque quem desiste, quem tem medo, quem não crê, cai no esquecimento. Agora, os homens e mulheres que creem, que têm coragem e que acreditam de fato, que não têm medo de acreditar em Deus, essas pessoas, elas sempre vão ser lembradas na história. Amém? Sempre vão ser lembradas. A coisa talvez ainda não aconteceu que você está buscando, mas continue, entendeu? Continue orando, continue contribuindo, continue congregando, continue crendo, continue adorando, continue declarando, continue confessando a palavra. No momento certo, Deus vai te dar a bênção. Amém? No momento certo. Imagine quantas promessas de Deus já deixaram de existir na sua vida simplesmente porque você não creu, simplesmente porque você ficou com medo, ou você duvidou. Quantas coisas. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11 e versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Você não precisa ter talento para agradar a Deus. Você não precisa saber falar bem para agradar a Deus. Você não precisa saber cantar bem para agradar a Deus. Você não precisa de coisa alguma, você só precisa de uma coisa: de a fé. Amém? A única coisa que Deus espera de mim, espera de você, é a fé. A fé é a única coisa que move a mão de Deus, o coração de Deus, irmãos. Concordar com o que Deus está fazendo. É muito simples, não tem mistério nenhum. É você chegar e dizer: Senhor, eu concordo com aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Isso é fé. Eu concordo com a tua palavra que diz assim, assim ao meu respeito. Você está agindo pela fé. Por exemplo, a mulher estéril, ela lê lá o Salmo 113, versículo 9,
e ela se depara com uma verdade. Então ela diz: Senhor, eu creio que o Senhor é aquele que faz a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Então eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. É essa fé que Deus espera da gente. Não é aquela fé que as pessoas primeiro precisam ver. Não, 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 não. Primeiro você tem que crer. Depois você vai ver na hora certa, no tempo de Deus. Disse Jesus para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Só que tem muita gente na igreja que está ainda no parâmetro do mundo. No mundo é preciso ver para crer. Na fé é o contrário. Primeiro você crê, para depois você ver. Amém, igreja? Então você simplesmente declara, você simplesmente confessa aquilo que Deus diz a seu respeito. Eu posso pregar para você, pessoas podem orar para você, mas nada é mais poderoso na sua vida quando você mesmo abre a boca e concorda com o que Deus está fazendo a seu respeito. Quando você ora por si mesmo, nada é mais poderoso. É aí que anjos começam a trabalhar a seu favor. Quando você abre a boca, anjos começam a agir. Glória a Deus. Essa é a verdade do Senhor. Talvez você esteja aí passando por um momento ruim da sua vida. Talvez algo que aconteceu te desapontou, mexeu com a sua fé, com as suas expectativas. É fácil nessas horas ficar perguntando: Deus, mas por que eu? Mas por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Isso é a carne que gosta desse tipo de questionamento. O velho homem é que gosta de fazer esse tipo de pergunta para Deus. Experimente falar o seguinte: Pai, obrigado, porque eu creio que a minha vitória será maior do que a minha luta. É assim que a gente tem que declarar: Senhor, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pode ser que nesse momento eu não esteja vendo nada, mas pela fé eu me aproprio dessa verdade. Senhor, a tua palavra me diz que nenhuma arma forjada prosperará contra mim. Então não tenho que ter medo de ninguém, nem de nada, porque o Senhor é quem é o meu escudo protetor. Eu sei que o Senhor está sentado no trono, olhando por mim. Quer coisa melhor do que isso? Não tem. Senhor, eu te agradeço porque os meus últimos dias serão melhores do que foram os primeiros dias. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É assim que a gente tem que orar. Nem ficar: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, o que eu fiz de errado? O Senhor está querendo me castigar? Não, irmãos. Deus não é homem, não. Deus é Deus. E Deus não persegue ninguém, não. Deus, Ele livra você da perseguição. Você não pode misturar dúvida e esperar que uma promessa de Deus se cumpra. É do mesmo jeito que você plantar uma espécie de semente e querer outra coisa. Não tem. É conforme a sua espécie. Se você quer colher milagres, você tem que semear fé. Se você quer vencer, você tem que semear coragem, ousadia, intrepidez no Senhor. Você não pode declarar medo, dúvida e obter resultados positivos. Se policia, irmão, vigia a sua forma de falar. Às vezes você está sabotando os planos de Deus, sem saber, sem perceber. Então, você não precisa ver primeiro, você só precisa concordar com Deus. Concorde que você realmente vai viver o melhor de Deus. Deus, o Senhor, Ele é poderoso para te dar infinitamente mais do que você é capaz de pensar ou imaginar. Outra palavra que Deus diz, que aonde pisar a planta dos vossos pés, Deus te dará por herança aquela terra. Então, põe em prática. Põe em prática. Coloca isso realmente para valer. Não fica só na teoria, não. Vai lá e usa o recurso que Deus Ele disponibilizou para você. Em João capítulo 4, versículo 50, Jesus estava indo para a cidade, lá para a região da Galileia, e de repente chega até ele um oficial do governador
que tinha um filho doente. Quando ele soube que Jesus estava ali, ele correu para lá. E ao encontrar-se com Jesus, ele disse: mestre, o meu filho está doente, quase morrendo. Jesus falou assim para ele: onde é que você mora? Eu vou lá com você. Ele falou assim: não, o senhor não precisa ir até a minha casa, basta que daqui, olha só, o senhor mande uma palavra, que em chegando lá, o meu filho estará curado. Jesus olhou para aquele homem e admirou. Jesus admirou aquele exemplo e disse o seguinte: vai, porque o seu filho já está curado. Vai, porque a sua fé já foi capaz de operar na vida dele. E Jesus fez uma observação. Está escrito lá assim: nunca vi em todo Israel uma fé como a fé desse centurião. Você viu aí? Qual foi a fé que Jesus mais admirou? A fé do centurião, que era romano, nem judeu ele era. Então, de onde você menos espera, irmão, é de onde Deus vai tirar a tua bênção. Crê nisso? Vou repetir: de onde você menos espera, é dali que Deus vai tirar a sua bênção. Entendeu? Em 2 Coríntios diz: porque tantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Repita isso daqui. Tem um ditado popular do mundo que diz o seguinte: vai lá, o não você já tem. Já viu isso? O não você já tem, vai lá. Só que a Bíblia não fala assim. Vamos aprender o que Deus fala sobre isso? Vai mudar então a sua maneira de falar. Você vai dizer o seguinte: vai lá, o sim você já tem de Deus. Amém, irmãos? O sim você já tem, porque está escrito: para todas as promessas de Deus para você, elas já vêm acompanhadas do sim de Deus. Deus já assinou, Jesus já assinou. O que você precisa fazer agora? É você assinar do lado. É você ir lá e concordar. É você simplesmente dizer amém. O que significa amém? Amém significa eu concordo. Seja feito. Não é assim? Assim seja. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que olhar para as promessas de Deus e dizer amém para cada uma delas. Esse é o ingrediente secreto, que para você já não é mais secreto, porque você nasceu de novo. E quem ainda não nasceu de novo, tudo isso que eu estou falando aqui ainda é mistério. Só vai acontecer quando você se render e abrir o seu coração e receber a Cristo na sua vida. Quando Jesus disse que o filho do oficial estava curado, o homem disse sim, e a bênção aconteceu. Ele não ficou calculando, né? Ele não ficou conjecturando, ele não ficou falando assim: será que por eu não ser judeu, ele ser judeu, será que eu tenho direito a cura? Não, para com isso. Deus não olha desse jeito. Deus, ele olha para dentro do seu coração. Ele vê o desejo que você tem. Então, tem 3 palavras que você precisa aprender. 3 palavras que vão mudar completamente a sua vida. Quer ouvir? 3 palavras. Eu creio, Senhor. Essas 3 palavras vão mudar a tua história. A partir de hoje, quando você ouvir algo de Deus a seu respeito, você vai dizer essas 3 palavras. Você vai dizer: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Amém? Quando o anjo visitou Maria, dizendo que ela ficaria grávida, sem se deitar com homem algum, mas do Espírito Santo, o que ela falou? Eu creio, Senhor. Só isso. E ela recebeu a bênção de ser a mãe do Salvador. Então, meu irmão, minha irmã, eu digo para você hoje: você está perdendo tempo não usando a sua fé. Você está gastando suas forças, trabalhando inutilmente, não conquistando nada. Você tem que de uma vez por todas decidir viver pela fé. Pastor, mas deve ser muito difícil viver pela fé. Não, difícil é não viver pela fé.
Difícil é a pessoa viver só por conta dela mesma, por sua própria conta e risco. Aí sim é difícil. Agora você vê pela fé, é você viver na dependência de Deus. E tem coisa melhor do que viver na dependência de Deus? Não, não tem. Não tem. Então entrega hoje a sua vida para Jesus. Entrega o seu futuro nas mãos de Deus e tenha um futuro de verdade. Um futuro maravilhoso. E se você usar o ingrediente certo para a promessa de Deus na sua vida, essa promessa ela vai se realizar na sua vida. E se você fizer isso, eu creio e declaro que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu creio e declaro de que as promessas do Senhor, elas vão superar suas expectativas. Portas sobrenaturais serão abertas. A pessoa certa vai chegar na sua vida, sem que você não tenha feito nada para ter aquilo, mas o Senhor vai trabalhar a seu favor. Então, a cura está chegando, a libertação está chegando, a sua bênção e a sua vitória estão em trânsito, a plenitude do seu destino está para se cumprir em nome do Senhor Jesus. Então, esse é o segredo revelado de Deus para a humanidade. Jesus, a esperança da glória. Amém? Fique de pé aí onde você está. Deixe-me